Vamos falar sobre o tratamento de distúrbios do sono em pacientes com transtorno do espectro do autismo, melatonina e outras estratégias. Vamos começar falando sobre um caso. E é um garoto de 13 anos com transtorno do espectro do autismo e deficiência intelectual moderada. Ele teve um sono excelente com uma dose moderada de melatonina. Ele ficava em casa sem ir à escola por um longo período e durante o verão acostumou-se a ficar acordado até tarde em seu tablet, vendo os interesses e vídeos preferidos. Depois de fazer isso por vários meses, ele agora leva horas para adormecer e adquire o hábito de acordar no meio do ciclo para olhar o tablet ou algo do gênero, o que o leva a ter um padrão de sono contínuo bastante perturbado. É uma grande preocupação quando ele acorda no meio do ciclo, pois pode vagar pela casa e acabar em situações inseguras enquanto os pais estão dormindo. O tratamento do distúrbio do sono também é uma preocupação comum para muitos cuidadores e pais de um paciente com transtorno do espectro do autismo ou uma queixa principal de um indivíduo com transtorno do espectro do autismo. A melatonina tem 3 estudos de controle para o tratamento de distúrbios do sono em crianças com distúrbios do neurodesenvolvimento. No total, são 424 disciplinas. Essa é uma área bem pesquisada. Grupos paralelos, projetos cruzados com dosagens de 1 a 10 miligramas que foram estudados. A melatonina é superior ao placebo em todos os 13 desses estudos, sendo que a maioria deles apresenta efeitos colaterais leves, se houver, e muitas vezes não diferem do placebo em termos de presença de efeitos colaterais. A melatonina é um medicamento facilmente recomendável em termos de efeito e tolerabilidade para o tratamento de distúrbios do sono em crianças com distúrbios do neurodesenvolvimento. Há poucos estudos duplos cegos controlados por placebo de outros medicamentos para o tratamento de distúrbios do sono no transtorno do espectro do autismo. Portanto, a orientação posterior à melatonina baseia-se mais na prática clínica. Minha abordagem quando se trata do tratamento de distúrbios do sono inclui começar com melatonina. Os médicos podem considerar o uso de clonidina ou trazodona, especialmente em populações mais jovens. A clonidina é uma opção particularmente eficaz para problemas com o início do sono, e a trazodona é uma opção de tratamento mais eficaz para pacientes que têm o ciclo do sono interrompido ou despertar no meio do ciclo. A mirtazapina pode ser muito eficaz no tratamento de problemas de sono. Os médicos devem estar atentos ao risco de ganho de peso com esse medicamento. Em casos mais graves, pode-se considerar o uso de antidepressivos tricíclicos. Os médicos devem ficar atentos ao risco potencial de os antidepressivos tricíclicos serem mais difíceis de tolerar em crianças, particularmente em crianças com transtorno do espectro do autismo, e ficar atentos à irritabilidade, começando com dosagens baixas e avançando lentamente com a dosagem. Medicamentos como difenidramina ou mesmo benzodiazepínicos devem ser usados com cautela em pacientes com transtorno do espectro do autismo devido ao risco de resposta paradoxal. Isso significa que, em vez de serem acalmadas por esses medicamentos, algumas crianças com transtorno do espectro do autismo podem ficar ativadas, mais energizadas ou até mesmo agitadas em doses mais altas, bobas, tontas, patetas, desinibidas ou até mesmo irritadas com esses medicamentos. Portanto, os médicos podem deixá-los um pouco mais para trás em termos de quando considerar esses medicamentos e discutir essa possibilidade com os pais antes de iniciar os testes de medicação ou com indivíduos com autismo que possam consentir com o tratamento. Alguns pontos importantes a serem destacados nesta sessão. Há uma abundância de estudos cegos controlados por placebo sobre o uso da melatonina para o tratamento da insônia no transtorno do espectro do autismo. Esses estudos atestam a eficácia desse medicamento e sua excelente tolerabilidade. Na prática clínica, observou-se que a difenidramina e os benzodiazepínicos apresentam maior risco de reações paradoxais em pacientes com deficiência de desenvolvimento.